Aí em casa também já tem o HRV, tem o T-Cross, então não sei, cara, acho que eu não sou o cliente desse carro hoje. Fala galera, eu sou o Lipe Paiga. E eu sou o Paulo. E vocês estão no Inside Car. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos este cara aqui atrás. Quem é ele, Paulo Vaz? É o novo HRV na sua versão top de linha, a versão Touring. Pois é, e eu tenho a versão antiga. E a gente vai conversar sobre o que mudou nesse aqui. Muito bom, estamos estreando a temporada 2023 Muito bem. do Inside Cars, né, Lipe? Exatamente, Paulo Vaz. Um carro que você gosta bastante, né? Então, Ou deveria. a gente vai falar de algumas coisas que são melhores e algumas coisas que são piores em relação ao meu Honda HRV Touring, já que eu, como proprietário, tenho total e completa propriedade para falar disso aqui. Literalmente. Né? Literalmente. Literalmente propriedade, exatamente. Pois é. Se alguém quiser pagar o IPVA para mim. Né? Pois é. Muito bem. Bom, carro totalmente novo, Sim. né? A gente já fez o teste com o motor 1.5 aspirado. Esse aqui, motor 1.5 turbo alimentado, 177 cavalos, 24,5 kgf média de torque. Aumentaram 4 cavalos Isso. em relação ao antigo, Que virou flex, né? virou flex. Mas, contudo, entretanto, todavia, Paulo Vaz, perdemos meio segundo de 0 a 100. Pois é, O peso não mudou tanto. não, Aliás, não mudou nada, né? Mudou 12 quilos, sei lá, alguma coisa assim. sim. Por que perdemos meio segundo de 0 a 100, Paulo Vaz? Segundo a sua teoria, é porque virou flex, né? E tudo que vira flex estraga. Também tem as novas leis de poluição, Também. né? Que estão literalmente capando os carros. Sim. Cara, mas assim, eu não acho que o proprietário do Honda vá Sentir sentir essa falta, tanta né? falta assim disso, né? Então, cara, eu sou suspeito porque tem algumas coisas melhores e tem algumas coisas que a gente pode falar agora que eu senti aqui que são um pouco piores. Eu Sim. andei com esse carro 70 km mais ou menos desde que a gente pegou, e eu achei legal porque já deu, eu peguei estrada, andei na cidade, peguei estrada. Uma coisa que eu percebi é que ele está muito mais beberrão. É mesmo? Olha, a média quanto tá aí? 8.1. Sim. Mix de cidade e estrada. Exatamente. Caramba. O meu carro faz 9,5, 9.6, 9.8 na cidade Aham. de gasolina. Esse carro está com gasolina agora. Como eu digo, tudo que vira flex estraga. Bebe mais. Bebe mais e teoricamente tem um funcionamento mais quadrado. Mas eu não senti isso, eu senti esse carro bem liso a princípio. Outra coisa que eu senti em relação ao meu carro é que teoricamente o Touring tem a suspensão mais dura do que as outras versões. Tá. Sempre. E quando a gente andou naquele outro XL, que tá aí no cantinho o vídeo, eu falei que aquele carro tava com a suspensão tão dura quanto o meu, que eu fiquei com aquela impressão, Sim. né? E eu fiquei com a sensação de que esse carro tá com a suspensão mais macia. Apesar de ter a roda maior e menos pneu, ou seja, o perfil é mais baixo do que aquele outro, Tá. e esse carro tá com a sensação de maciez exacerbada, assim, muito mais do que é o meu. Não tá desconfortável, mas ele dá um balanço esquisito. Ele tá bem confortável, mas o balanço dele, você viu, a gente passou ali na ponte aquela hora, ele deu um balanço assim, meio... parece carro com amortecedor gasto, sei lá.
é esquisito mesmo. Apesar de que É gostoso de andar. a Honda recalibrou essa suspensão para ser mais dura do que a do XL. Ele realmente, você passa, principalmente a gente está em cima de uma ponte, você passa em cima das emendas de dilatação, você sente o carro indo para cima e para baixo. De uma forma, parece que ele não parece que você tá num carrossel. Ele faz assim. Isso, exato. Definição perfeita, parece que você tá no carrossel. Ele vai fazendo assim. É desconfortável? Não é, mas é um comportamento esquisito. Um comportamento estranho. É diferente do que eu tô acostumado no meu HRV Touring. Sim. Você falou que esse carro tá bem liso. Esse carro também, agora Gastão, ele teve uma recalibragem do CVT. Sim. Deveria priorizar um pouco mais eu tenho a impressão... o consumo, né? Então, eu tenho a impressão de que ele tá com um funcionamento mais calmo, assim, e menos lag de resposta. Essa foi a intenção da marca. Mesmo andando. Eu não tô nem discutindo saindo parado, se bobear, a pegada do meu é um tiquinho mais rápida. Tá. Mas talvez eles tenham suavizado um pouco essa pegada e melhorado ela em andamento. Então quando você tá andando, tira o pé e volta a acelerar, esse carro tá respondendo melhor do que o meu. Essa foi a intenção da marca. Isso relando o pé. Se você pisar o pé no fundo, não vai fazer não, aí tanto faz. Isso aí é um CVT, né? Isso é comportamento do CVT. Cara, ele é bem completo. Bem completo. Vamos falar primeiro das diferenças? Sim. Esse carro ele tem uma grade diferente, grade frontal diferente. Sim. Certo? Do que o XL, né? Do que o XL. Tá. E mesmo do que o 1.5 Turbo Advance. A grade diferente. A contorno das janelas também, não é? Ele tem o contorno do carro todo, né? Tipo os plásticos de baixo, isso, a parte de trás, de todos os turbos, inclusive do Advance e do Touring, é pintado de preto e não é um plástico preto como nas outras versões, como é no meu carro. Eu já fiquei com muita vontade de pintar o meu carro de preto antes disso, e agora a Honda mostrou que seria uma ótima ter pintado de preto brilhante essas partes plásticas. Fica bem legal. Então ele tem essa diferença visual, além da roda, né, que é maior, aro 17 aqui, e também a lanterna traseira desse carro é diferente. Essa lanterna traseira, ela não tem nenhum vermelho, ela é toda cinza. Ela acende vermelho, mas ela é toda cinza, ela não tem vermelho nela. E que eu achei bem interessante. Parece aquelas lanternas clear dos Porsche. Em compensação, o EXL tem o vermelhinho. Tudo ali. Vermelhinho. Apesar de ser transparente a lente que nem esse, ele tem um filete vermelho esse carro não tem, é tudo branco. Sim. Esse carro conta também com um sensor de estacionamento na frente. Sim. É o único que tem isso. O interior é bicolor. Sim. Né? Esse bege com... É igual do meu. Cinza. Já era assim. Né? Já era assim. Agora, existia uma diferença no HRV Touring antigo que perdeu hoje aqui. Exatamente. Cadê tu, teto solar? Cadê? Cadê o teto? Teto solar. Por que isso? Juro, é broxante. Não é? É um carro que, convenhamos, esse carro hoje aqui em São Paulo tá custando 200 mil reais. É um pouquinho menos de tabela, mas os caras pedem 200. Bom, é o quanto você vai pagar. Depois você vem do futuro aqui aí no nosso vídeo, que você vai assistir lá na frente, e diz quanto tá custando. Exatamente, comenta aí embaixo. 200 mil, assim, por mais que o brasileiro tenha uma tendência a não gostar de teto solar, ou não fazer questão, não é nem não gostar, não faz questão do teto solar. Cara, acho que tem muita gente que faz questão. A partir deste momento, é um item de luxo. Dinheiro, é isso, é um item de luxo. A partir desse ponto, acaba sendo um diferencial. Sim. Negativo não ter. Sim. Né? Sim. O meu pai estava empolgado com esse carro para trocar o T-Cross no HRV Touring novo. Sem teto, jamais terá.
Não, família Paiga jamais terá carro sem teto. Não gosto de carro sem teto. Não. Mas, em geral, público em geral, Sim. neste valor, precisa de um teto solar, né? É. Apesar de ele ter muita coisa... Vamos... É um carro que, numa faixa de preço como essa, você espera que ele tenha farol de LED, farol automático, o retrovisor fotocrômico. Aliás, o retrovisor fotocrômico não tem borda, tá? É bem fininha a borda dele. Exatamente. Mas ele só acende no meio. Aqui dá pra ver direitinho onde ele acende. É a parte mais clara, sabe? Aham. Então, quando você tá com alguém atrás com o farol aceso, ele fica com uma bordona. Tudo bem, mas tem. Tem É. acionamento automático do limpador de para-brisa. Tem a também. TV de tubo aqui. Tem a TV de tubo, Telefunken. Telefunken aqui de tubo. Então, assim, ele tem... É um carro muito completo. Ele tem o carregamento por indução. Sim, tem o Ele carregamento tem de indução. o ar digital Dual Zone. Isso, automático. o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, O que é muito bom. muito bom. Mas você ainda tem duas entradas USB. Sim, essa aqui que só carrega da direita e a da esquerda onde você pode fazer o pareamento. Pareamento com o seu TV de tubo. Isso, com a TV de tubo. Outra coisa que mudou também, ele tem modos de condução agora. Ah, olha aí. Né? Então ele tem o modo de condução. Antes você tinha no câmbio, né? Você botava Sim, no S aqui. Sport. Então agora o Sport não é mais no câmbio, agora o Sport é aqui. Então você tem o modo Econ, o normal Ó, e o Sport. Ele dá uma... então mudou o regime de giro. Muito bom. Ele conta também, aliás, todos os HRV contam com Honda Sense, Sim, né? que é o piloto automático adaptativo, sensor de Permanência em permanência em faixa. faixa, de colisão dianteira, aquelas coisas todas. Ele fica pitando loucamente aqui. Uma coisa que eu tenho que dizer, um item de conveniência que eu acho bem legal que esse carro tem e que o meu não tem, é o fato de você poder programar quantas portas vão destravar quando você usa o keyless. E eu já mudei esse para abrir todas as portas. Uma coisa que é muito irritante no meu carro é que toda vez que você abre a porta, você tem que ir lá apertar o botão para destravar a porta de trás. Eu 98% das vezes que saio de casa, saio com a minha filha e eu tenho que destravar a porta para ela. Adoro. Pois é. Não, mas assim, e também tem o acionamento elétrico do porta-malas. tampa do porta-malas. Isso também é um item exclusivo da versão Touring. Exatamente. Outra coisa bem legal que ele tem é o banco elétrico aí do motorista. Banco elétrico do motorista. Não tem nenhuma memória, mas tem o banco elétrico e ele é bem bom esse banco, né? Esse banco é um banco que é muito parecido, se não for igualzinho do meu. Ele é bem confortável. O encosto de cabeça desse carro é melhor que o do meu. É bem Ele tem mais confortável, de espaço fato. para a cabeça aqui. Sim. Falando em porta-malas, a gente já falou isso na versão EXL, mas na minha opinião, este é o ponto fraco deste carro. O maior ponto fraco deste carro. É um porta-malas bem pequeno, 354 litros. É. Cara, é muito pequeno. É muito pequeno. E eu vou explicar o porquê é muito pequeno. Você pode falar, mas pô, ninguém usa tanto porta-mala assim e tal. Eu vou explicar o porquê que eu acho que é muito pequeno. Primeiro, este carro, tudo bem que ele é um SUV concorrente dos pequenos. Então ele é concorrente do T-Cross, ele é concorrente do Kicks, ele é concorrente, enfim, todos esses aí são pequenos. Mas ele é maior do que esses carros. Ele é significativamente maior. A gente já teve essa discussão. Esse carro está muito mais pro tamanho e dimensões do Compass do que do T-Cross. Exatamente. Então ele é muito mais do tamanho e categoria de Compass do que de T-Cross. Exatamente. Quando você fala de 200 mil reais, Você está falando de um Taos Comfort. você já está falando de tal. Você está falando de 500 litros de porta-mala, né? Exatamente. Apesar de ele ter maior espaço interno do que todos esses, do que Compass, do que Não, do que Taos não. Tem. Aqui é maior. Eu fui pesquisar isso. Não é A possível. distância são 2 centímetros, mas é maior. A distância do teu banco pro banco de trás. Então ele tem uma ótima distância para os passageiros trazer de trás, Isso com tudo para trás do banco? com tudo para trás do banco. Não vai fazer muita diferença, a não ser que você seja um animal de grande porte. Exatamente. Então, assim, ele já começa a competir com esses carros. Mas aí eu acho que o porta-malas faz diferença para quem procura E vou te falar, um SUV desse eles tamanho. levantaram demais esses bancos aqui, estão mais altos do que no meu carro, porque eles levantaram a linha de cintura e eles tiveram que levantar um pouco o banco. O banco está muito alto e isso aqui ficou muito baixo. Uhum. Então a impressão é que você está muito mais alto no carro
E não é só impressão, então muitas vezes em semáforo, olha aqui, a gente não está enxergando o semáforo aqui, você só enxerga aquele mais baixo. Se é um lugar que não tem esse mais baixo, ou esse mais baixo está mais próximo, você também não vai ver. Exatamente. Pelo menos para nós temos um pouco mais de 1,80. Exatamente. Agora, o que eu gosto muito é dessa saída de ar-condicionado. O design do interior desse carro é maravilhoso, tirando a TV de tubo. O resto é tudo muito legal. Este carro, essa versão, tem o tacômetro digital ali, ó lá. Você tem a velocidade digital, que no XL não aparece, mas nesse aparece. Nesse aparece, diabo. Aparece. Entendeu? Sim. Outra coisa que você tem de conveniência também é que você consegue ligar o carro de fora, né? Você deixa aqui o ar do jeito que você quer. Se você tiver deixado o carro no sol e tal, você consegue ligar o carro de longe, ele fica ligado por 15 minutos. Nos 78 graus que estão fazendo em São Paulo agora. Tá funcionando bem. Pois é. Outra coisa que ele tem também é Hill Descent Control. Olha aí. É interessante. E cara, de modo geral, eu achei essa versão mais bonita do que a outra. Ela é mais bonita. Por causa da roda, por causa do preto e por causa da lanterna clear, que normalmente é uma coisa que eu não gosto, mas eu gostei nesse carro, ficou bem legal. Então eu achei ele mais bonito do que o outro. Não chega a ser bonito, eu ainda olho pro meu carro e acho lindo, e eu não acho esse carro bonito. Eu acho esse carro bem bonito, eu acho esse carro bem elegante. Só que é a primeira vez em muito tempo o mercado automotivo foi para um lado onde você distingue muito pouco o carro básico do carro top. Isso. Você olha até por questão de custo, né? Também. Você faz massificado e depois você muda pelo só e resolve. O que era uma coisa que até os começo dos anos 2000, a gente olhava o carro top, dava pra ver que ele enchia mais os olhos. Sim. Eu acho que esse carro acontece isso, sabia? Acontece. Principalmente por causa dessa pintura preta. Você olha e fala, caramba, esse é o top de linha do negócio. E essa pintura preta dos plásticos faz toda a diferença. Faz. Enfim, Lipe, é um carro completo, é um carro bom de andar. Não, e eu tenho certeza que tem mercado para ele. Não, tem. Não sou eu. Um Honda sempre vai ter mercado. A minha pergunta é, você trocaria o seu por esse aqui? Não. Por causa da falta do teto solar e porque eu acho o meu carro muito mais bonito do que esse. O meu carro, visualmente, eu acho ele muito mais harmonioso do que esse aqui. Esse aqui, apesar de ser mais esportivo, ele é um mais esportivo como um X6 em relação ao X5. Eu sempre vou preferir o X5 ao X6. E isso é gosto pessoal. Então eu não teria esse carro, porque eu acho que por 200 mil reais, se é para ter um SUV, eu prefiro não ter o piloto automático adaptativo e já que não é para ter teto solar, optar pelo espaço, pelo porta-malas e pelo espaço traseiro, que pra mim, apesar de você dizer que o espaço do joelho é o que faz diferença, pra mim, quando você compra um SUV, o espaço da cabeça faz mais diferença, né? Já que você tem espaço, você 4 ou 5 dedos de joelho não muda muito, mas eu acho que aqui faz diferença. Você ter a sensação de você estar num carro maior, de modo geral, é isso. É aquela história, brasileiro compra carro por metro, normalmente compra. Eu acho que eu prefiro o Taos do que esse carro aqui, de modo geral. Sei que o Taos tem muito menos, um Taos Comfort tem muito menos coisa do que esse carro. Mas eu acho que eu ia tá mais feliz onde meu dinheiro tá sendo empregado, entendeu? Sim. Porque aí em casa também já tem o HRV, tem o T-Cross, então não sei, cara, acho que eu não sou o cliente desse carro hoje. Acho que esse carro mudou um pouco o foco. Entendi. Eu concordo com você.